Bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem tráfego pago para uma clínica veterinária. Vocês podem ver aqui que vai ter muito conteúdo, eu vou literalmente abrir tudo. E por que que você tem que me ouvir? Basicamente, eu já atendi mais de 20 clínicas veterinárias, sei como funciona isso internamente, sei como gerar resultado. Então eu vou entregar aqui para vocês o que de verdade daria para cobrar facilmente numa consultoria, porque é algo bem específico, mas eu vou trazer o conteúdo aqui completo para vocês, como vocês podem ver, tá? Então, fica até o final desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante para a gente alcançar mais pessoas. Bora lá. Eu vou fechar aqui isso daqui, porque senão a gente não vai conseguir ver aqui nada, e eu vou abrindo com vocês aos poucos, justamente para que vocês entendam passo a passo disso, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem aqui, tá? Algo muito simples, mas que eu preciso que vocês entendam. Briefing público, site, atendimento, estratégia e o plus. Eu vou entregar algo a mais, tá? Então aqui eu vou te entregar, vou abrir cada uma dessas coisas e tem, assim, muito conhecimento adquirido de expertise de anos para justamente te trazer isso daqui e acredito que você vai gostar muito, tá? Vamos lá. E aqui não importa se você é gestor de tráfego ou se você tem uma clínica. Com o que eu vou te passar aqui, qualquer uma das duas coisas você consegue fazer tráfego pago para sua clínica ou para você que é gestor de tráfego, tá? Vamos lá. Primeiramente a parte do briefing. Cara, a parte do briefing é muito simples. Você precisa captar, ou se você é dono da clínica, você precisa captar essas informações também. Público-alvo, qual que é o seu público-alvo? Os serviços, você tem que ter isso aqui mensurado, os serviços que você atende, os produtos, o ticket médio, o ticket que tem em cada produto e para justamente você conseguir focar numa estratégia. Se você não tiver essas informações, dificilmente você consegue focar numa estratégia. Por quê? Porque tem clínicas, por exemplo, que atende 24 horas, tem clínicas que não. Tem clínica que aceita convênio, tem clínica que não. Então, tudo isso você precisa ter de dado, você precisa de ter de informação porque pode mudar coisas na campanha. Por exemplo, se não atende convênio, você precisa negativar no Google Ads as palavras que tem a ver com convênio, porque senão isso vai prejudicar você e você vai gastar dinheiro à toa. Aqui eu tô te dando um exemplo. Agora, por exemplo, vou dar mais um exemplo, tá? Se a sua clínica atende 24 horas, você precisa deixar lá todos os horários. Agora, se ela atende só no horário comercial, de preferência é bom você deixar no horário comercial as suas campanhas rodando apenas, e não 24 horas. Então aqui eu tô te dando alguns exemplos para você entender a importância desse briefing. Mas essa daqui é a menor parte, tá? Fica até o final desse vídeo, porque você vai se surpreender, principalmente quando eu chegar nessa parte de estratégia. Agora a gente vai aqui para a parte de público. E aqui já começa o jogo, tá? Vamos lá. Quais são as pessoas... Qual que é o público, geralmente, falando aqui de uma forma mais aberta, tá? São pessoas que possuem pet. E você vai entender por que eu tô abrindo isso daqui com você. Como assim que possui pet? É basicamente um público. E esse público que possui pet, o que eles costumam fazer, tá? Eles costumam procurar uma clínica e um hospital veterinário, na maioria das vezes, quando algo acontece. Então, por exemplo, eu tenho um cachorro, aqui eu tô dando um exemplo, tá? E o meu cachorro, ele começa, por exemplo, a vomitar. Geralmente é quando eu vou procurar. E isso eu tô te falando não com base no que eu acho, tá? Com algo com base nessas experiências e com todas essas clínicas e de anos de experiência também, tá? Então, geralmente, esse público não é um público que procura por prevenção, para prevenir o pet de alguma coisa. Já é um público que ele geralmente acontece alguma coisa e aí sim ele começa a procurar e vai atrás de uma clínica ou de um hospital veterinário. Isso daqui é muito importante saber, por isso que você precisa saber qual que é a jornada do seu cliente, porque senão isso daqui impacta diretamente no seu negócio e na plataforma que você vai anunciar e você não sabe disso. E agora eu vou te mostrar, calma, estou só te mostrando algumas partes aqui porque eu vou te mostrar exatamente a importância de você saber disso daqui. Mas antes, ainda vamos aqui falar do site, tá? E isso daqui também é muito importante. O site é uma das coisas mais importantes que você pode deixar. O que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa de ter um site otimizado para conversão. E aqui tem algumas características que fazem com que o site ele seja otimizado para conversão. Ou seja, que esse site seja um site considerado o quê? Um site bom. Porque se o seu site, presta atenção, tá? Se o seu site não for um site bom, você tá gastando muito dinheiro à toa.
Você pode até anunciar, mas você vai estar gastando muito dinheiro. E você não precisa fazer isso. Você pode gastar dinheiro para ter retorno e não ficar gastando dinheiro à toa. O objetivo da gestão de tráfego é você trazer muito mais clientes, tá? E por que eu estou te falando isso? Porque eu atendi dezenas de clínicas, atendo dezenas de clínicas e nós geramos ótimos resultados. Ótimos mesmo, de faturar mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, assim, absurdamente. E então é muito importante que você tenha um site otimizado, tá? Então, o que é o site otimizado? Um site rápido. O site ele tem que ali carregar no máximo em 3 segundos. Então, um site rápido. Esse site ele precisa de alguns elementos. Um desses elementos é botões de CTA para o WhatsApp. Então, ali sabe aqueles botões que tem ali com uma cor diferente e tudo mais, que você clica e vai direto para o WhatsApp? Precisa ter isso ali ao decorrer do seu site. Então, ali no início, quando a pessoa já chega, no meio também precisa ter e no final também precisa ter. É muito importante, é quase que, assim, não vou nem dizer que é quase. Na verdade, é obrigatório que tenha esses botões, tá? Isso daqui é muito importante. Terceira coisa, precisa ter no site fotos, imagens de pets, fotos de clientes, fotos do lugar físico e fotos boas, fotos com qualidade, fotos bonitas. Que geralmente o pet dá para transmitir ali uma segurança pro dono do pet, dá para ver o dono do pet nessa foto feliz. A clínica é super ali, um lugar aconchegante. Então, isso você precisa transmitir para a pessoa que vai entrar no seu site, tá? E por último que eu deixei aqui são depoimentos. É muito, mas muito importante mesmo que você tenha aqui depoimentos, porque são esses depoimentos que vão trazer um senso de confiança na pessoa que está entrando no seu site. Lembrando, a pessoa ela clica, vamos lembrar, tá? A pessoa a gente viu aqui, ela não pesquisa por prevenção. Então, geralmente, aconteceu alguma coisa, ela vai procurar no Google. Ela procurou no Google, vai aparecer o seu anúncio. Apareceu o seu anúncio, ela pode, e é muito provável que aconteça, que ela entre no seu site. E é por isso que a gente está falando de todos esses elementos importantes no seu site, tá bom? Então, até agora, presta atenção, a gente falou aqui que é importante você ter conhecimento de todas as coisas do negócio. Depois, você saber qual é esse tipo de público e como que é o padrão desse público quando ele vai entrar em contato contigo. Depois, ele vai entrar em contato através dos anúncios, mas ele vai chegar no seu site. E agora a gente vai falar sobre atendimento, estratégia e por último ainda tem um plus, que isso daqui é muito importante, tá? Mas antes, eu quero fazer um alerta a duas coisas, tá? Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, por quê? Aqui vai ter conteúdo, por exemplo, sobre a comunidade Sobral, que é a maior comunidade de tráfego hoje do Brasil, tá? Mais de 50 mil gestores de tráfego. Super importante você aprender aqui. Tem minha rotina, eu documentando minha jornada, é um processo de onboarding quando você consegue o seu primeiro cliente. Ah, mas eu ainda não tenho cliente, Ronaldo. Você não tem cliente? Tá bom, olha o que tem aqui. Basicamente tem duas coisas. Como você ser contratado por uma agência de tráfego pago. Ah, mas eu não quero ser contratado por uma agência de tráfego pago. Eu quero conseguir o meu próprio cliente. Aqui tem prospecção ao vivo que eu faço, tá? Mas não somente isso, também como você fecha o seu primeiro cliente. E dessa mesma forma que eu estou te mostrando aqui, com toda essa complexidade, eu trouxe aqui também. De uma forma simples, mas bem completa, de quase 25 minutos de vídeo no qual eu te explico como você consegue o seu primeiro cliente. Então se inscreve no canal porque aqui você vai ter conteúdo literalmente sobre tudo que você precisa para começar a atingir seus 5, 10 mil reais com tráfego pago por mês. Além disso, já quero deixar um outro recado. Aqui nos vídeos você consegue ver, aqui tá como acesso ao onboarding, tá? Mas eu vou colocar aqui um curso completo de como você conseguir seu primeiro cliente em 3 meses, tá? Então vai ter tudo que você precisa para atender seu primeiro cliente, assim, explicando tudo mesmo, por um valor irrisório, tá? E você também consegue me contratar caso você tenha um negócio, clicando aqui nesse botão. Então esses dois são os recados importantes para você. Vamos voltar para cá, tá? Então aqui eu te falei do site, agora a gente vai para a parte do atendimento, tá? Quem que geralmente é responsável por atendimento nas clínicas? Geralmente é uma recepção. E aí tem algumas questões que a gente precisa melhorar e tratar para que você tenha de fato conversões no seu negócio ou o seu cliente tenha conversões. Primeiro, essa recepção ela geralmente não tem perfil de vendedora. Então,
ela simplesmente atende, não tem gatilhos ali para utilizar na parte das vendas e como persuadir essa pessoa para conseguir vender. Então é preciso formar essas recepcionistas em vendedoras. Outra coisa, é preciso focar nesse atendimento, porque avaliando assim essas clínicas veterinárias, a maioria, e quando eu digo a maioria, tipo assim, 90% não tem um bom atendimento. E é super importante ter um bom atendimento. Justamente porque se você não tiver um bom atendimento, você vai conseguir trazer muitas pessoas com tráfego, com tudo isso que eu vou te mostrar e com essa estratégia. Porém, você não vai conseguir fechar. E é muito importante que não somente traga pessoas, porque o que a gente quer é faturamento. Então é importante fechar essas pessoas, tá? E por último, quando você transforma essas pessoas em vendedoras, é legal dar uma comissão para essas pessoas, para elas se esforçarem para fechar novos clientes. Então é muito importante que você coloque essa comissão. Óbvio, você vai precisar estudar como você vai colocar essa comissão, mas isso, além de despertar uma certa competição, não de uma roubar cliente da outra, mas, claro, se você tiver mais de uma recepcionista, mas delas competirem para conseguir aumentar o seu próprio ganho mensal. Então isso daqui também é muito relevante, tá? Então, aqui a gente falou de atendimento e agora a gente vai para a parte da estratégia. Agora a gente chegou numa parte muito boa e que provavelmente você que tá aí tá querendo saber. Ainda se você, depois de tudo isso que eu já te expliquei, com essa profundidade, se você ainda não se inscreveu no canal, se tá de brincadeira comigo, se inscreve no canal, coloca aqui também nos comentários sobre o que você gostaria que eu trouxesse de tráfego. Aqui eu tô fazendo sobre clínica veterinária, mas eu vou trazer outros nichos também, justamente para te ajudar. Então, quando você começar a atender determinado cliente, você consegue ver esse vídeo e consegue executar e saber o que você vai fazer, tá bom? Então, é super importante que você faça isso. Por último, agora a gente vem para a parte da estratégia. Facebook Ads, Google Ads. Tan, 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 tan. Aqui eu vou te falar uma coisa, que isso daqui, essa dica, se você vai começar a atender uma clínica veterinária, hospital veterinário, pet shop, que seja, essa dica aqui já em si, já valia muita grana. Por quê? Facebook Ads. Dentro do que eu rodei, lembra que a gente falou aqui? Presta atenção. O público geralmente ele não busca por prevenção. O Facebook Ads, geralmente você aparece do nada para uma pessoa. É praticamente do nada. Então a pessoa ela tá em casa, rodando Reels ou mexendo nos stores, de repente você aparece para essa pessoa. E se essa pessoa ela não está precisando nesse momento, ela pode até clicar. Opa, mexi tudo aqui. Vamos lá. Essa pessoa pode até clicar no seu anúncio aqui no Facebook Ads. Mas qual que é o problema? Ela vai clicar para às vezes deixar o número salvo, ela vai clicar, mas vai só perguntar o preço. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Basicamente, você não vai ter uma coisa que é muito importante quando a gente está rodando tráfego, que é a conversão. Se você não tem conversão, e quando eu digo conversão aqui, não é a conversão ali dentro do Google Ads, tá? Melhor. Vou colocar aqui para não confundir. Fechamento. Então, na verdade, vai ter conversão de pessoas chegando no WhatsApp ou por ligação para o seu cliente ou para você, mas você não vai ter nenhum fechamento. Em vez de deixar X, eu vou deixar aqui, 0. Você não vai ter fechamento. Ou você vai ter uma taxa de fechamento muito pequena, que não vai compensar rodar tráfego pago. Porém, se a gente está falando que essa pessoa geralmente ela procura, ela pesquisa, ela não vai utilizar o Facebook Ads geralmente, mas ela geralmente vai vir aqui para o Google Ads, e no Google Ads é onde a gente tem uma baita performance, a gente tem uma performance muito boa, e a gente falou sobre tudo isso aqui, que é importante construir isso para justamente chegar agora na parte estratégica do Google Ads. E é agora que eu vou te entregar o ouro. Basicamente, se você fizer isso, é muito provável que você vai ter resultado, tá? Claro, se tiver uma recepção boa. Fechando aqui, mas é muito provável que você vai ter bons resultados. Primeira coisa no Google Ads, tá? E aí depende da verba. Eu não coloquei aqui a verba, mas o que eu recomendo? Aqui é uma recomendação. Que o seu cliente ou dentro da sua clínica, você invista... Eu tô falando aqui apenas em tráfego, tá? Pelo menos R$1.000 por mês. Eu recomendo isso, tá? Ah, mas eu não tenho R$1.000, quer dizer, para investir.
aí você precisa investir menos, não tem muito como. Mas eu recomendo que você invista pelo menos, aqui eu estou chutando o mínimo, R$ 1.000. E aí, dentro desses R$ 1.000, você vai rodar dois tipos de campanhas. Você vai criar duas campanhas, tá? Então você vai criar, lembrando, tá? Existe ali campanha, grupo de anúncio dentro do Google Ads e aonde você vai para os anúncios. Aqui primeiro a gente está falando da campanha, que é a primeira parte. Você vai criar duas campanhas. Uma campanha voltada para ligações e outra campanha voltada apenas para o WhatsApp. Porém, essas duas campanhas, e aí você pode criar uma só, tá? Se for só esse orçamento. Se for só esse orçamento, na verdade, talvez seja melhor até criar uma campanha só. Mas também pode criar duas para testar se vem pessoas mais por ligação ou pelo WhatsApp. De qualquer forma, essas campanhas elas vão ser campanha de search, ou seja, campanha de pesquisa, focadas em gerar leads. Então vai ser lá com o objetivo de leads. Você não vai colocar objetivo venda, você não vai colocar consideração, você não vai colocar nenhum desses objetivos. Você vai colocar o objetivo de leads, tá? Isso é super importante. O que eu recomendo? Aqui são algumas coisas que eu recomendo para você, tá? Você utilizar uma segmentação, dá para você escolher lá a segmentação. E nessa segmentação, você vai colocar a segmentação voltada para pets mesmo. Então vai ter lá, se você escrever na hora que você pesquisar lá, pets, vai aparecer algumas segmentações voltadas para esse segmento. E aí você inclui esse tipo de público, tá? Isso é muito importante. Eu testei com e testei sem e a performance foi muito boa com. Então coloque essas segmentações. Além disso, você vai ter aqui as palavras-chave e aqui isso daqui é super importante, tá? Palavras-chave que mais convertem assim em todos os casos, tá? Veterinário, veterinária, clínica veterinária, vet, veterinário mais a região, né? Então seria, por exemplo, veterinário, vou dar um exemplo aqui, em São Caetano. Veterinário em tal região, você coloca isso. E aqui também veterinário mais o bairro. Então, às vezes o bairro assim tem bastante procura. Você não precisa necessariamente atender várias pessoas de outros lugares. Não, você precisa atender só o seu bairro. Se você atender só o seu bairro, você já enche sua agenda. Que eu estou dando um exemplo, obviamente. Mas é importante que você entenda que essas são as principais palavras-chave que convertem. Óbvio que, então eu vou utilizar só essas palavras-chave? Não. Utiliza outras palavras-chave também, porque é importante você fazer uma pesquisa de palavras-chave e tudo mais voltada para esse nicho. Mas eu consigo te garantir, dentro do que eu já rodei, que basicamente essas são as principais palavras-chave para você utilizar e ter resultado. Por último, que a gente tem aqui é basicamente você mandar essas pessoas para o WhatsApp ou por ligação. Por que eu falo isso? Porque não adianta de nada a pessoa clicar no seu anúncio e no final não ir para o WhatsApp ou não ir para a ligação. O único objetivo do anúncio é trazer as pessoas para entrar em contato diretamente com você e, consequentemente, você depois vender o seu serviço, o produto e trazer essa pessoa para a parte física, né? Para a sua clínica veterinária ou para o seu hospital veterinário. Então é importante que você faça isso. Não acabou, tá? Fica até o final, calma. Isso daqui já foi conteúdo pra caramba. Olha isso daqui. Muito conteúdo, mas eu deixei um plus. Para quem fica até o final, sempre tem algo a mais. E eu vou trazer isso para você. O que é esse plus? Existe uma ferramenta que ela se chama Simples Vet. Essa ferramenta é uma ferramenta de gestão para a clínica veterinária ou para o hospital veterinário, no qual eles conseguem registrar lá as origens. Então, por exemplo, vendeu por conta da fachada. Óbvio que você vai perguntar para o cliente, mas na hora de cadastrar o cliente, você consegue cadastrar a origem e tudo mais e traz ali um relatório super completo que é super importante e facilita muito a gestão da clínica veterinária. Além disso, também tem essa outra ferramenta aqui chamada Phone Track. Para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta serve para você basicamente ali conseguir escutar as ligações dos seus clientes. Então você vai conversar com o cliente e tudo mais, vai precisar fazer essa conexão do Phone Track com o Google Ads e tudo mais, mas aí você consegue escutar as ligações dos seus clientes. E isso é extremamente importante, porque imagina que a recepção, por exemplo, está recebendo um monte de lead, mas não está conseguindo converter. Você escuta e você percebe que está tudo errado. Estou dando um exemplo, tá? Você vai conseguir conversar com o seu cliente e justamente melhorar isso. E aqui, você fazendo um bom trabalho de tráfego e ajustando a parte da recepção para fechar mais,
é um LTV gigantesco. O LTV, para quem não sabe, é basicamente a quantidade de tempo que o seu cliente ele fica com você. Então, você conseguindo fazer isso, vai com certeza melhorar os resultados e, consequentemente, o seu cliente ele vai ficar mais tempo com você. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, não deixa de fazer isso. Deixe o seu like aqui também e eu vou deixar outros 2 vídeos para você assistir.